disse o mestre. Não tenha dúvidas de que farei o máximo possível para que o irmão observe o mais que puder, e os aspectos principais ligados à programação reencarnatória. Disse Alan. Tenho certeza disso, meu amigo. Sei que está sempre disposto a servir. Disse Sanatan. Vamos começar pelo setor de pedidos de reencarnação. É muito interessante. Disse-me Alan. Do que cuida esse setor? Perguntei curioso. De receber pedidos de novas existências na Terra. Pessoas vêm aqui expressar o seu desejo de nova vida corporal, e são atendidas e aconselhadas a descerem à Terra ou não, no momento. Disse Alan. E elas sempre aceitam as orientações? Perguntei. Normalmente, sim. Disse Alan, e completou. Mas há casos em que, mesmo desaconselhadas a reencarnarem no momento, insistem, assumindo inteiramente a responsabilidade pela sua escolha, e nesse caso ajudamos no que podemos a planejar a volta à matéria. Vou deixá-los a conversar e vou tratar de um assunto. Disse Sanatan. Está bem, mestre. Sanatan saiu da sala do coordenador e desapareceu no longo corredor. Luiz, vou levá-lo até uma das salas de recepção e encaminhamento de pedidos de reencarnação. Está ótimo. Seguimos por um longo corredor, que fazia várias curvas, ora à direita e ora à esquerda. Chegamos a uma pequena sala, onde havia um recepcionista. Ele nos recebeu com um largo sorriso, e se dirigiu a Alan com imenso respeito, por ser seu subordinado naquele departamento. Fomos apresentados. Irmão Paulo, Luiz ficará com você aqui um pouco, ouvindo e observando tudo o que quiser, em aprendizado. Espero que logo chegue alguém com um pedido de reencarnação, para que ele possa aproveitar a sua vinda até aqui, pois não poderá demorar muito. Está bem. Concordou o irmão Paulo. Farei todo o possível para mostrar-lhe o que acontece por aqui. Qualquer coisa que precisar me procure, irmão Luiz. Disse Alan. Obrigado. Respondi. Alan saiu da sala e deixou-me com Paulo. Não se passaram 5 minutos e chegou um homem, aparentando meia-idade, e se dirigiu a Paulo. Com licença. Pois não. No que posso ser útil? Quero voltar à Terra, em nova encarnação. Sente-se, por favor. Vamos ver como podemos ajudar. Qual é o seu nome? Marcos. Há quanto tempo está aqui, Marcos? Perguntou Paulo. Há 5 anos. Só? Não acha que é cedo para voltar à Terra? Disse-lhe Paulo. Não. Já descansei muito. Preciso voltar. Minha família precisa de mim lá. Mas você só descansou, a quê? Não estudou, nem trabalhou? Perguntou Paulo a Marcos. Estudar e trabalhar eu faço lá embaixo. E o que você fazia na Terra? Era empresário. E era muito rico. Nunca deixei faltar nada a meus filhos nem a minha esposa. E eles estão passando necessidade? Não, eles têm tudo o que querem. E então qual é a sua preocupação? É que eles estão seguindo o mesmo caminho que eu segui. E qual foi esse caminho? O do egoísmo e dos valores puramente materiais. Nunca liguei importância para os chamados valores espirituais, sequer sabendo o que era isso enquanto estava ocupado em acumular riquezas. Fui criado para vencer, para ser rico, não importando qual o custo ou sobre quem teria que pisar. Meus pais também tinham valores puramente materiais, e nunca me ensinaram a olhar para baixo, para a pobreza, nem ajudar os outros. Nunca tive compaixão dos que sofriam ao meu redor. Nunca chorei, e como você se viu depois da morte? Perguntou Paulo. Completamente perdido, atordoado. Nada entendia. Pensava que estava louco. Mas graças a Deus minha avó veio em meu auxílio. Aquela, sim, era uma boa pessoa, uma santa. Não ligava para nada material. Procurava passar valores de honestidade e trabalho digno, mas meu pai não seguiu os seus conselhos, preferindo seguir o pai dele, um materialista completo. E ele se deu mal ao morrer.
Você foi logo trazido para cá quando desencarnou? Não. Levei cerca de 2 anos na Terra andando de lá para cá, e fui joguete nas mãos de espíritos altamente inteligentes, que se aproveitam da ignorância dos que morrem como eu morri. Se não fosse minha querida avó e seus méritos, não sei onde estaria agora, em que condições. E por que não estudou durante o tempo em que esteve aqui, nem trabalhou? Levei um tempo revoltado, sem aceitar a morte, e o meu destino. Não queria estar aqui, mas queria voltar para minha família. Senti os lamentos de meus filhos, ainda pequeninos, que sentem muito a minha falta. E também de minha esposa. Não posso ficar longe deles. E como você pensa em voltar? Poderia nascer como filho de meu filho mais velho, que acaba de se casar. Ele possui outros valores, que vem absorvendo com sua esposa desde o namoro. Ela é espírita, e uma empresária com um coração muito grande, que vem implantando novas formas de relação de trabalho, dando participação nos lucros da empresa a seus empregados. E a experiência vem dando certo. Assim, como filho deles, não só eu seria educado dentro de uma filosofia de vida mais perfeita e espiritualista, como também poderia absorver esses novos valores e conceitos ligados à vida empresarial, e poderia compensar o meu passado egoísta. Vejo que você já pensou em muitas coisas. Disse Paulo a Marcos. Sim, meu irmão. 5 anos para mim valeram como um século. Apesar de não ter estudado em escola aqui, nem trabalhado como os outros, tenho tido permissão para visitar meus filhos constantemente, e tenho com isso aprendido muito com eles. Principalmente com o mais velho, que é quem está administrando os bens da família. Já tive vergonha de mim mesmo durante algum tempo, depois que parti da Terra. Mas depois vi que não levava a nada. Percebi que a única maneira de ajudar seria voltando, e no seio da mesma família. É claro que isso tudo depende de Deus, acima de tudo. E espero contar com a colaboração de vocês. Vamos ajudar no que for possível. Disse Paulo. Tenho certeza. Disse Marcos sorrindo. Preciso levar o caso ao coordenador, para estudo e planejamento. Volte daqui a 2 dias, está certo? Para mim está ótimo. Muito bem, então até o próximo encontro, na sexta-feira neste mesmo horário. Marcos se despediu e saiu. E então pude perguntar a Paulo, é sempre assim tão rápido e simples? De forma alguma, meu amigo. Antes, é um caso minoritário por aqui, pois se trata de homem educado, instruído, inteligente, capaz de rapidamente se adaptar a novas situações. Logo percebeu a necessidade de voltar à matéria para novo aprendizado, e para ajudar os que lá ficaram. Mudou rapidamente sua visão da vida e dos valores, principalmente ao ver seus parentes mais felizes vivendo sob outra ótica. Seus filhos não são apegados aos bens que ele deixou, mas também não são pródigos. São equilibrados do ponto de vista espiritual e também social, e possuem coração bondoso. O mais velho, agora auxiliado por sua esposa, que é espírita, está ajudando muita gente, devolvendo a dignidade aos empregados e seus familiares, o que o irmão Marcos nunca se preocupou em fazer. Acredito nas intenções dele, e acho mesmo que ele ganharia muito em nascer na mesma família, pois a confiança e a afinidade espiritual muito pesam no processo de educação e na transmissão de novos valores em substituição aos antigos e ultrapassados valores. Ele poderá ser educado pelo outrora filho, dando-lhe em contrapartida a alegria de ter um espírito familiar e afim junto a si. E de que depende a permissão ou autorização para o reencarne? Perguntei. Do mérito pessoal, essencialmente. O caso será levado ao coordenador geral, e ele o estudará e pedirá inspiração ao alto para decidir. E depois, qual o próximo passo? Depois faremos o planejamento propriamente dito, com os diversos detalhes, como consulta aos futuros pais, a época da concepção, o sexo do reencarnante, o tipo físico e o mapa cromossômico,
e vários outros aspectos da nova vida física. E ele participa desse planejamento. No presente caso, devido ao grau de amadurecimento do espírito reencarnante, poderá ele participar de quase tudo. Mas nem sempre isso se dá. Quando se trata de espírito de pouca consciência, e de inteligência e visão de vida mais limitados, a participação é bem pequena, e muitas vezes nenhuma. Tudo depende de ter maturidade o espírito para escolher o que é melhor para si. E muitas vezes o que pensamos ser o melhor, na verdade é o caminho para a nossa ruína. Pode me dar um exemplo concreto? Pedia Paulo. Claro. Muitas vezes um espírito passa pela experiência da pobreza numa existência e na seguinte quer compensar nascendo rico. Acontece que quando ele foi pobre não desenvolveu as qualidades que deveria desenvolver naquela situação e provação, como a resignação, a simplicidade e a humildade. Não o comodismo, a que muitos se entregam, mas a aceitação sem revólver da sua condição, porém desenvolvendo a vontade de trabalhar para mudar de vida, se possível. Quando não dá para mudar, deve-se resignar mesmo, como muitos indianos e africanos que não encontram nenhuma perspectiva de melhora na atual existência material, e que têm por provação ou expiação aquele estado de miséria mesmo. Aquilo se não foi escolhido por ele, lhe foi imposto para o seu próprio bem. Como muitas coisas que são impostas na terra pelos pais aos filhos visando também o bem deles. E se agora o espírito nascesse rico mas sem as qualidades necessárias para isso, é quase que certo que ele seria um mau rico, como aliás a maioria é. Egoísta, avarento, usurário, mesquinho, apegado aos bens materiais, onde está seu coração, e a base de seus valores de vida. Realmente, Paulo, a maioria de nós não está preparada para ser rico, para ter dinheiro sobrando. Quando nos vemos normalmente nessa situação, queremos mais e mais, e só para nós, acumulando desnecessariamente tesouros enquanto ao nosso redor tantos não têm sequer o indispensável para se manterem vivos e de pé. É exatamente esse o problema. E muitos vêm aqui pedir o que pode ser o caminho da sua ruína. Quão poucos estão preparados para ter fortuna, meu amigo. Tenho visto há anos aqui neste trabalho espíritos que pedem para nascer pobres para tentarem desenvolver a humildade, a simplicidade, a resignação, e até muitas vezes a religiosidade. Você encontra muito mais fé e religiosidade nos pobres e na chamada classe média do que entre os ricos. Estes se sentem fortes com o dinheiro, achando que ele compra tudo. Mas quando chegam do lado de cá, percebem que o dinheiro ficou na terra. Há um ditado na terra que diz que caixão não tem gaveta. Disse a Paulo sorrindo. É, e com razão. Concordou ele também sorrindo. As pessoas estão tão presas aos bens terrenos, estão com seus valores tão materializados, que quando desencarnam acabam tendo uma grande decepção. Aqui os bens que valem são os do espírito. O trabalho, disse a Paulo. Isso mesmo. Vejo que você bem compreende isso, apesar de ainda estar preso ao corpo. Há muitos anos que meus valores são basicamente espirituais. Disse eu a Paulo, dinheiro vale para comprar as coisas materiais necessárias à vida. Apegar-se a ele é insensato, no mínimo, pois sabemos que ele um dia ficará na terra. E aquele não tem nenhum valor. As pessoas deveriam mudar os seus valores, transformá-los, renová-los, para que aqui chegando não tenham tantas surpresas desagradáveis, e não fiquem frustradas. Enquanto conversávamos, entrou mais um pretendente à reencarnação. Dessa vez uma mulher, alta, bonita, bem vestida, elegante, porém com um quê de simplicidade, e disse: Olá! Como vão? Olá! Respondeu Paulo. Como vai? Respondi também. Em que posso ajudá-la? Perguntou Paulo. Quero nascer de novo. Por que você quer voltar à Terra? Perguntou Paulo. Porque quero me testar nos meus novos ideais, na minha nova visão de vida, e quero tentar esclarecer outras mulheres que como eu só viviam do seu corpo,
achando que ele é tudo, e usando para ter poder sobre os homens que também se apegam às formas físicas femininas. Quero ser sexóloga. Tenho estudado durante 10 anos aqui nesta colônia, e fiquei cerca de 3 anos vagando pela terra atrás do prazer que estava acostumada a sentir. Vivi em motéis e prostíbulos me ligando às pessoas que iam lá em busca de prazer sexual, a fim de sentir o reflexo do prazer que elas sentiam. E cada vez mais me apegava e me degradava, sem saber que existiam outros valores maiores, outras formas de prazer, e outra vida melhor do que aquela. A irmã parece muito segura do que quer, disse Paulo. Sim, estou. Dessa vez vou estudar, vou me formar, e vou trabalhar usando minha inteligência, e não apenas o meu corpo, que é passageiro e se degradará com a idade. Não vou mais viver de quimeras, nem na ilusão, como muitas pessoas vivem na Terra. E espero poder ajudar as outras mulheres a mudarem de vida e de pensamento, a saírem da prostituição, da vida fácil, e a se instruírem de forma verdadeira. E a irmã já sabe como quer nascer? Perguntou Paulo. Não. Peço que me ajudem a encontrar uma família que possa me dar a necessária educação e suporte espiritual para que não caia novamente em tentação de voltar à mesma vida de antes. E não quero mais nascer, pelo menos por enquanto, muito bela, porque isso é muito complicado. Desperta normalmente a vaidade em espíritos fracos como eu, e nos faz sentir melhor do que os outros, superior, pela beleza, e nos facilita a vida, mas de forma desviada. Quantas mulheres conseguem emprego mais fácil e rápido só por causa da beleza, mas se perdem no mar da vaidade da venda de sua consciência e liberdade física? Quantas mulheres vivem da beleza, ganhando dinheiro rápido mas nem sempre limpo? E quantas vezes as mulheres belas retiram a oportunidade das menos belas, deixando-as amargar subempregos porque os homens de negócios só querem belas secretárias, para delas se aproveitarem? De fato, tudo que a irmã disse é verdade. Vamos ver o que conseguimos dentro desse quadro que nos foi mostrado e na forma pedida. Volte daqui a uma semana para que tenhamos tempo de estudar a sua situação. Está certo. Agradeço a sua atenção e boa vontade. E que Deus me ajude nesse meu novo propósito e caminho. Tenho certeza que lhe ajudará, pois você está querendo ajudar os outros, e mudar a si mesma. Até a próxima semana, disse Paulo. A moça saiu, e então aproveitei para fazer algumas colocações. Vejo que ela realmente se conscientizou de que o corpo físico e a beleza são superficiais, e que o espírito, a mente, e os valores espirituais são o real. Disse a Paulo, quantas ilusões nós temos lá na Terra. Quanto apego, quanta paixão pelas formas exteriores, o corpo. O amor tem sido muito confundido com a paixão, que é sentimento muito mais superficial e passageiro. O amor, ao contrário, não tem qualquer vinculação ou ligação com forma, beleza, raça, cultura, cor, ou outro atributo físico qualquer. O amor é sentimento nobre, elevado, e está acima da matéria, sobrevivendo a ela e à morte. A paixão acaba rápido, em no máximo alguns anos. Não há paixão que dure a vida toda. O amor mais sublime na Terra tem sido expressado no amor dos pais e mães. É um amor genuinamente descondicionado. Isso mesmo, Luiz. De repente entrou outro rapaz, aparentando cerca de 35 anos. Dirigiu-se a nós dizendo: com licença. Me mandaram vir aqui expor meu projeto de vida. Pois não, entre. Disse Paulo. Estou nesta cidade há 5 anos, estudando e trabalhando na escola de Direito. Vivi antes alguns anos na Terra, apegado que era minha família, e depois fui levado por um grupo de espíritos para uma região escura e sombria, fria, horrível, da qual nem gosto de lembrar. Mas já me conscientizei das causas do meu sofrimento. Eu era advogado, e bom, segundo diziam. Só que me perdi na vaidade e no apego ao luxo que o dinheiro comprava,
esquecendo-me por completo das lições de ética que aprendi na faculdade, como acontece com muitos advogados que começam a ganhar dinheiro. Perdi os escrúpulos e os limites morais. Nunca quis saber de religião ou filosofia que colocavam os bens materiais em segundo plano. O meu conforto vinha sempre em primeiro lugar. Assim, corrompi juízes e servidores da justiça, que já estavam sedentos de corruptores. Sei que lhes fiz um favor, porque também eles já haviam perdido pudor moral e ética. Mas sei hoje o quanto me comprometi com a justiça, e com as leis divinas, principalmente a de causa e efeito. E por isso agora quero voltar e trabalhar para levar novos valores para dentro da mesma justiça que um dia ajudei a corromper e falsificar. O irmão quer ser advogado novamente. Quis saber Paulo. Não. Quer estudar direito novamente, mas dessa vez quero ser juiz, e um juiz incorruptível, para manter íntegro o ideal de justiça verdadeira. Não serei corrompido, e com isso estarei ajudando a mudar a realidade de uma justiça onde infelizmente há vários corruptos. Quero viver de forma mais modesta, com o salário que me for pago, sem esnobar nem luxar, e sem ostentar um padrão de vida elevado. Quero colocar a verdade e a justiça acima de tudo, mesmo que para isso tenha que me sacrificar, seja de que forma for, até mesmo com a própria vida. Pois hoje sei que a vida sem ética e sem moral não vale a pena, e vender a alma é comprar um lugar na lama do mundo espiritual. Se todos os advogados e juízes sem escrúpulos soubessem realmente o que os espera do lado de cá, tenho certeza de que muitos mudariam de conduta rapidamente. Sem dúvida. Disse eu. Sou também do ramo do direito e bem sei do que você está falando. Graças a Deus desde muito cedo tomei conhecimento de filosofias espiritualistas como o Espiritismo e outras, além da formação que tive de meus pais, que são honestos, e do Colégio Militar de Salvador, onde estudei vários anos, recebendo o melhor em termos de formação de caráter. Mas vivo em contato com muitos advogados que nenhum escrúpulo possuem, e que nem sabem o que significa ética. Vamos ver se podemos ajudar. Disse Paulo. Você já tem alguma ideia de onde quer nascer, em que família? Sim, tenho. Há um irmão meu muito querido que está casado há alguns anos mas ainda não possui nenhum filho. É pessoa honesta, que leva a vida muito mais modesta que aquela que eu levava, e que gostava muito de mim. Se Deus permitir que nasça como filho desse irmão, tenho certeza de que muito aproveitarei a minha nova oportunidade, e que terei nova influência moral, bem diferente do anterior, pois meu pai não tinha tanta ética quanto esse irmão meu. Sua esposa também é pessoa muito à direita, e que por isso até discutia muito comigo, quando sabia das minhas trapaças. Tenho certeza que me ajudará também a firmar um novo caráter, com muita ética. E me ajudarão ambos na formação de um juiz correto para renovar a justiça brasileira. Seus planos são muito bons. Disse Paulo. Espero que você consiga o que pretende, pois com isso crescerá muito, e ajudará a desfazer o mal que fez no passado com um comportamento tortuoso. Jesus dizia que o amor cobre uma multidão de pecados. Novas e boas ações, no caminho certo e reto, compensam as más ações do passado. Você está no caminho da regeneração, e será útil na Terra, para os planos de mudança traçados pelos seres superiores, dentro da programação para a Terra. Vou estudar muito, e peço que meu protetor espiritual futuro me inspire o caminho da espiritualidade, sugerindo-me leituras e contatos com pessoas elevadas na Terra. Volte daqui a uma semana, pois vou conversar com meus superiores sobre seus planos. Se for aprovado, iniciaremos logo os estudos preliminares que culminarão com o seu reencarne. E que Deus lhe abençoe nos seus novos planos de vida. Vá em paz. Paz para vocês também. Disse o rapaz. Depois que o rapaz saiu, perguntei a Paulo, e a execução desses planos aqui expostos, como se dão? Depois de cuidadosamente analisados,
Os coordenadores de reencarnação encaminharão o projeto para o setor de execução, que cuidará do contato com os futuros pais, planejarão o mapa genético do novo corpo, cuidarão da ligação do espírito ao óvulo em fecundação, e escolherão o futuro mentor ou protetor espiritual, que todos têm na Terra. Tudo é bem pensado e programado, em cada detalhe, para evitar falhas de programação, que podem pôr a perder uma oportunidade reencarnatória. Obrigado pelas explicações e pela atenção, meu irmão. Agora preciso voltar ao corpo, pois já sinto o seu chamado. Sinto-me como que puxado, atraído por ele para ele. Preciso ir. Até outro dia. Muita paz. Foi um prazer em conhecê-lo, meu irmão. Volte sempre que quiser e puder para aprender como eu. Muita paz para você também. Parti de retorno para minha casa e me reintegrei no meu instrumento de evolução, o corpo. 21. Maio de 1997. Uma noite, estando muito sereno ao me deitar, por volta das 11 horas da noite, logo relaxei. Lembrei-me de Sanakan, e pensei que gostaria de conversar com ele. Concentrei o pensamento nele, chamando-o. Não demorou muito e estava quase totalmente desligado do corpo, ouvindo sua voz. Aqui estou, meu filho. Levei ainda algum tempo até estar fora do corpo e poder conversar com o mestre. Muita paz, mestre. Muita paz. Como tem estado? Ultimamente muito bem. Queria bater um papo sobre minhas conquistas internas e sobre o avanço que começo a sentir, real, e que muita tranquilidade tem me dado. Isso é muito bom, meu filho. Tenho observado seu estado mental nos últimos tempos, e tenho ficado muito feliz com o seu progresso. Sinto que agora você realmente vai subir. Quer falar você mesmo sobre o seu estado atual? Quero. Nunca em toda a minha vida, ou talvez de fato em todas as minhas vidas, me senti tão leve, tão livre, tão solto das amarras que me prendiam às formas, e principalmente ao sexo. Tenho me sentido tão sereno, que nem estou acreditando. Tenho confirmado o que sempre acreditei mas nunca havia de fato experimentado, que é a falta de desejos. Não tenho sentido desejos, não tenho viajado mentalmente nos desejos, não tenho sonhado nem pensado em sexo, como no passado. E isto está me dando uma serenidade que nunca tive. O Senhor sabe que esse era o maior freio ao meu crescimento, o meu maior apego. Agora estou me sentindo livre, mesmo tendo relações sexuais com minha esposa. Não penso mais em sexo. Não sonho com sexo. E o sexo já não tem mais a mesma importância para mim. Acho que o sexo finalmente tomou seu real lugar na minha vida, entrou finalmente no eixo. E com isso tenho sentido muita tranquilidade mental. Não tenho muitos outros desejos ao ponto de tranquilizar a minha mente. Por isso, tenho apenas vivido, de forma muito mais natural, sem amarras, e tenho olhado para as mulheres de uma outra forma, sem ficar pensando em sexo ou fantasiando uma relação amorosa. E isso também tem me feito curtir muito mais a minha família, a minha esposa e meus filhos. Minha mente livre tem mais tempo para pensar em coisas reais e realmente importantes para minha vida e minha evolução. Tenho estado muito inspirado, tenho tido muita vontade de escrever, e acho que vou voltar a produzir. Ou melhor, vou produzir como nunca produzi antes. Ótimo! Falou Sanakan sorrindo de satisfação. Será bom para você e para os leitores que aguardam há anos a continuação do primeiro livro. E espero que você escreva outros depois. Mestre, tenho sido muito cobrado pelos leitores pela longa demora do segundo livro, principalmente por minha amiga Ogeli Cabral de Almeida, que está de cama aguardando algo para ler. É a minha maior incentivadora para que eu escreva. Vive me ligando e perguntando se já terminei. Meu filho, você assumiu um compromisso com as pessoas quando escreveu o primeiro livro, pois prometeu o segundo, e até hoje não terminou. Isso não se faz. Termine logo. Você criou uma expectativa nas pessoas,
que gostaram da primeira obra. Você sabe da sua missão como escritor, em transmitir coisas boas, em incentivar a espiritualização, a libertação dos apegos, dos desejos, da forma. Você não pode mais parar de escrever. E não se esqueça das palestras. Mestre, quando não estou muito sereno, prefiro não falar nem escrever. E como estive em períodos intercalados de serenidade e ansiedade, paz e agonia, amor e paixão, liberdade e prisão pelos desejos, estive também falando e escrevendo em períodos alternados. Agora sinto que vou escrever muito, e também falar, pois estou em paz, e acho que agora para sempre. Nunca me senti assim antes, e estou adorando. Não tenho dado mais valor ao sexo do que ele realmente tem. Tenho durante muito tempo buscado o prazer do sexo de forma autônoma, o sexo pelo sexo, o prazer pelo prazer, como muitas vezes comemos por comer, sem estarmos com fome realmente. Assim como fazemos da refeição e alimentação divertimento e um passatempo, desvirtuando-a quanto à sua finalidade, também em relação ao sexo desviamos de sua verdadeira função, e buscamos o sexo como diversão, passatempo, superexcitação, superprazer, como fortes emoções, e ficamos presos a ele durante muito tempo, tentando preencher o que não pode ser preenchido. O vazio da alma. Tentamos entorpecer a mente com orgasmo, inconscientemente, tentando sair do ar por alguns instantes, para fugir da ansiedade, do medo, da tensão, do estresse, e deixar de encarar o nosso vazio. Vejo que você amadureceu muito nos últimos tempos, meu filho. Possui hoje uma outra compreensão do sexo e dos estados da mente. Sim, mestre. Acabei por perceber que o orgasmo tem sobre a mente um efeito semelhante à saída do ar de um canal de TV, ficando a tela da televisão chuviscada, sem apresentar nenhuma imagem. De fato, meu filho, quando um ser humano tem um orgasmo, quando atinge o clímax sexual, ou o gozo máximo, a mente perde momentaneamente o controle, como se saísse mesmo do ar, como bem comparou você. E isso leva muitas vezes as pessoas a fazerem bobagem, pois estão sem controle algum nesse momento. É preciso ser muito forte para não sair do ar no momento do orgasmo. Acontece nesse momento uma verdadeira descarga elétrica sobre o cérebro, e uma descarga de energia mais bruta que penetra no corpo, na forma de maior potência, que é a chamada energia telúrica ou Kundalini. Essa energia possui baixo teor vibratório, com grande comprimento de onda e pequena frequência, e por isso quando penetra no cérebro o efeito é realmente o de uma descarga energética forte que tira a mente do ar, pois a energia usada no pensamento é bem mais sutil. E o sexo demasiado tende a diminuir o tempo de vida. E é a isso que nós nos apegamos. É incrível, disse ao mestre. O prazer é grande, como você sempre achou. Disse Sanakhan. E quando não se sentem outros prazeres maiores e verdadeiros, e não se tem noção ainda do prazer perene, constante, da mente serena pela ausência de conflitos e desejos irrestritos e sem controle, as pessoas se apegam a esse prazer menor, achando que ele é o máximo, o maior prazer que existe. É uma ilusão. Estive preso a essa ilusão durante tanto tempo, mestre. Só há pouco tempo comecei realmente a me sentir livre dessa ilusão, passando a ver o orgasmo de outra forma, e também o sexo. Comecei a colocar o sexo no seu devido lugar, e ele hoje já não é tão importante. A amizade, o companheirismo, e principalmente o amor verdadeiro são muito mais importantes para mim hoje, porque são eternos e reais. Que bom que isso finalmente aconteceu. Não achava que isso fosse acontecer tão cedo. Foi preciso planejar muitos problemas para você, envolvendo o sexo, para que refletisse profundamente sobre ele e sobre isso tudo que agora você compreende. Mas valeu a pena. Agora você começa a entrever a verdadeira liberdade, e o verdadeiro prazer descondicionado. Sente novamente o prazer nas pequenas coisas. Vê as coisas realmente como elas são.
sem máscaras e sem nuvens de ilusão. Você amadureceu, Beto. Quase já não tenho o que ensinar a você. Talvez você nem precise mais de mestre, estando perto de tornar-se um. Não exagere, mestre. Ainda tenho minhas limitações e minhas fraquezas. E quem não as tem, meu filho? Perguntou o mestre. Mas ainda me irrito às vezes com as coisas, mas isso está cada vez mais raro. Não sei, mestre. Estou realmente me sentindo muito bem, muito inspirado, muito iluminado ultimamente. Mas tenho problemas a resolver, que eu mesmo criei. Resolva-os, se puder, ou deixe que Deus se encarregue deles, se não estiver ao seu alcance a solução. Mas não perca mais a sua paz que volta depois de tanto tempo. Ela é o portal da felicidade verdadeira. Sem dúvida, mestre. Estou muito feliz, mesmo com problemas. E estou me mantendo bem interiormente, mesmo envolto em problemas. Em outros tempos, estaria ansioso, nervoso, irritadiço, estressado. Mas me sinto calmo, sereno, em paz. Só uma mente que pouco deseja sente essa paz, porque tem poucos ou nenhum conflito, não tem tensão, ansiedade, frustração, medo. A ausência de desejos traz à mente a paz, a serenidade, e é isso que você está sentindo agora. Continue assim. Mestre, eu já sabia dessas coisas teoricamente, mas só há pouco tempo senti realmente que elas são reais. Não estou fazendo nenhum esforço para me manter assim, em paz. E não estou reprimindo desejos. Eles apenas estão desaparecendo, gradativamente, e está vindo um estado profundo de compreensão das coisas. Vejo as coisas cada vez de forma mais clara. Isso é o prenúncio da iluminação, já é a própria iluminação chegando. Disse Sanakhan. O senhor acha mesmo, mestre? Claro. Nunca você teve tanta compreensão como agora. Sinto isso claramente. A cada momento que você para pensar sobre um assunto, ele lhe vem à mente de forma clara, explicada, total, integral, sem dúvidas ou meias respostas. Isso é iluminação, é luz mental, é claridade mental. A todo instante me vêm pensamentos sobre assuntos importantes, e tenho vontade de colocar no papel. Disse. E por que não está colocando? Perguntou Sanakhan. Não sei, talvez falta de hábito, comodismo, criei o hábito. Não desperdice o momento criativo. A luz deve ser passada adiante. Não coloque a luz debaixo da mesa, mas em cima. Ilumine as outras pessoas com a luz que chega até você. Disse Sanakhan. Tenho pensado tanto a respeito do comportamento humano. Há tantas pessoas perdidas no mundo. Tanto desvio sexual, tanta dependência às drogas, ao álcool, ao cigarro. Tanto crime, tanta corrupção, tanto apego ao sexo e à beleza. Há tanta gente vivendo da beleza e tentando preservá-la eternamente. Tanta gente tentando manter o corpo jovem para sempre, sem cuidar da mente, da alma. Tanta gente presa às teias do poder, seja pelo dinheiro ou pela política, pensando que isso dura para sempre. Tanta gente presa ao luxo, e tanta gente vivendo no lixo. Tanta pobreza e tanto desperdício de dinheiro com futilidades. Tanto apego a cargos passageiros. Tanto apego à nacionalidade, à ração, à religião, à cor, a filosofias. Todos pensam que são donos da verdade. Tanta intolerância, tanta impaciência, mando estresse. Tanto desamor, tanta paixão que pensam ser amor. Tanta propaganda usando as mulheres e o sexo, com o seu consentimento e até a sua vontade livre e viciada. Vende-se tudo com o sexo como pano de fundo. Quanta superficialidade, e quão pouca profundidade nas pessoas no mundo. Quantas guerras e quanta violência ainda vemos nos países, de forma às vezes gratuita, que já perdemos até a sensibilidade para nos emocionar. Quantos filmes de violência assistimos, torcendo pelo mocinho desejando ver a caveira do bandido.
Quanto tempo perdido com bobagens e coisas pequenas e sem importância para nossa evolução. É por isso que você precisa escrever, meu filho. Livros e mais livros. Siga o caminho que você mesmo traçou, e sabe qual é. Vou tentar, mestre. Sei que em alguns aspectos terei reação forte contrária, mas vou escrever assim mesmo. Jesus teve reação tão forte contrária que o mataram. Mas ele é o maior de todos entre nós na terra. Disse Sanakhan. Não se preocupe com os outros, em termos de reação contrária. Você não veio ao mundo para agradar, mas para dizer a verdade que já consegue compreender, e que é suficiente para ajudar muita gente perdida, sem rumo e sem farol. Mas seja sempre humilde, nunca se sinta grande, nem maior do que ninguém. Você é você, tem a sua forma de pensar, de escrever, e de falar, e os outros têm outra forma diferente. Ninguém é igual a ninguém. Faça a sua parte no esquema da vida. Cumpra a sua missão, e saia do mundo de cabeça erguida com o sentimento do dever cumprido. Trabalhe muito pela paz das pessoas. Transmita a sua paz aos outros que se sentem perturbados. Cure os doentes do espírito. Ame muito, e de forma indistinta, indiscriminada, incondicionada, e não deseje ser amada. As pessoas lhe amarão naturalmente no retorno. Seja prudente como uma serpente e manso como um cordeiro, como dizia Jesus. Não ataque, não ofenda, não se defenda. Seja paz e seja amor. Seja a luz para aqueles que estão na escuridão espiritual. Ajude sempre, seja amável e afável. Fale sempre manso, mas com verdade. Seja sempre sincero. Diga sempre a verdade, salvo se for para livrar alguém de uma grande dor e não for prejudicar ninguém. Cumpra sempre o seu papel como cidadão. Trabalhe para melhorar também as instituições da sua sociedade, para melhorar a vida material das pessoas. Você sabe o que fazer. Sim, mestre. Eu sei o que fazer. E espero que esteja sempre a me inspirar, não só eu, mas todos os espíritos de luz do planeta estarão mandando mensagens por você desde que esteja em real sintonia. Você sabe disso, mestre. Obrigado pelo encontro e pela força. Foi um prazer para mim, meu filho. Fico feliz por você, e pelo mundo, com a sua transformação, que já andava demorando. A sua iluminação se espalhará, e a sua serenidade afetará os outros. Seja um canal puro para Deus no mundo, deixando que Ele irradie a sua paz e o seu amor. Muita paz. Muita paz, mestre. E assim deixei o mestre Sanakhan na sua dimensão de vida e voltei à minha, na terra, estando cônscio do meu dever e do que devo fazer. Espero não falhar. Muita paz. 22. Certo dia, no mês de maio de 1997, senti fortemente o desejo de me deitar mais cedo, sentindo que havia algo a fazer no plano espiritual, mas não sabia o que era. Estava me sentindo muito bem, inspirado. Deitei-me antes das 10 horas da noite, e logo adormeci. De repente senti a presença de Sanakhan no meu quarto a me dizer: saia, Beto, pois há uma missão para você. Logo deixei o corpo na cama, e parti com o mestre, que me segurou a mão e na viagem interdimensional me explicava o que eu iria fazer. Beto, marquei uma palestra para você na colônia New Florida, que fica nos Estados Unidos. Você falará para pessoas que trabalham com comunicação em geral, jornalismo e cinema, não só dos Estados Unidos mas também de outros países, que para lá estão sendo levadas pelos irmãos protetores de cada espírito. Uma palestra para espíritos encarnados no plano espiritual? Perguntei. Exatamente. Confirmou Sanakhan. Mas haverá também espíritos desencarnados assistindo. Mestre, porque o Senhor mesmo não faz a palestra? Porque tem outro compromisso no mesmo horário em outra colônia, e quero que você comece a praticar esse tipo de atividade que no futuro será uma constante na sua vida. Tudo bem. Já fiz muitas palestras no plano físico, e algumas também no espiritual.
Não tenho mais medo nem timidez, que já superei há anos. Mas qual será o tema da palestra? Os valores humanos e a inversão de valores. Engraçado, mestre, este é o assunto que mais tem me atraído ultimamente, e mais tenho meditado, e desejado falar em palestras. É uma das minhas grandes preocupações no momento. Eu sei, e é por isso que preparei essa palestra. Você saberá o que falar, e não precisa nem se preocupar com o que dirá, é só falar do que tem meditado, e deixar fluir os pensamentos e a inspiração que com certeza virá. Logo chegamos a uma cidade, passando por cima do alto muro, e descemos em um jardim deserto. Caminhamos durante algum tempo e chegamos a uma praça cheia de gente, que seguia para um edifício belíssimo, parecendo um fórum romano. Entramos, acompanhando a multidão, e um senhor idoso nos interceptou o caminho, no corredor, dizendo: "Meu amigo Sanacan, como vai?" "Bem, e você, Cláudio?" "Estou indo melhor do que mereço." "E o irmão Luiz, como vai?" "Vou bem, obrigado." Respondi. "Está preparado para a palestra?" "Estão todos em grande expectativa." "Não sei." Respondi. "Vamos ver na hora." Luiz está acostumado a falar em público, e este tema de hoje é objeto de constantes meditações dele. Assim, não tenho dúvidas de que se sairá bem. Disse Sanacan. "Vamos entrar então." "Me sigam." Disse Cláudio. Seguimos aquele senhor até um grande auditório. Aparentemente ali cabiam sentados mais de 1000 pessoas, e estava lotado. Havia alguns de pé, na lateral do auditório, como acontece também aqui na Terra. Cláudio nos levou até a mesa principal, no alto de um tablado, onde mandou que me sentasse, e ali se despediu de Sanacan, que não podia ficar para assistir. Também desejei sucesso no trabalho do mestre, o que ele também me desejou, e disse que depois conversaríamos sobre os trabalhos de ambos. Alguns minutos depois, Cláudio, que era quem coordenava os trabalhos naquele centro de estudos de comunicação, tomou a palavra e começou a falar: "Meus irmãos, boa noite e muita paz a todos. Que Deus nos ilumine e nos inspire, dando-nos a necessária luz e paz para entendermos o que será explanado." Este é o irmão Luiz, do Brasil, da cidade do Salvador, na Bahia, que vem até nós nos dar um pouco da sua luz e da sua compreensão, que sabemos possuir, segundo o mestre Sanacan. Luiz nos vai falar sobre os valores humanos e a inversão de valores que hoje vivemos no mundo terreno. Aproveitem bem as suas palavras, e que ele seja inspirado pelos irmãos maiores. Com a palavra o irmão Luiz. Levantei-me da cadeira em que me sentava e me afastei um pouco da mesa, como costumo fazer em auditórios na Terra. E comecei a falar: "Muita paz a todos. Espero corresponder às expectativas de todos. Se não conseguir, que me perdoem as limitações. Há algum tempo venho refletindo muito acerca dos valores humanos na atualidade e a inversão de valores que estamos vendo hoje no mundo. Vamos voltar um pouco no tempo. Os mais velhos procurem se lembrar dos anos 40 e 50, de como a maioria das pessoas valorizava a honestidade, a tinham como bom costume, como certo, o ser honesto. As leis eram rígidas contra os desonestos, e as pessoas em geral deploravam as práticas do furto e da violência para roubar. Tinham vergonha de serem flagradas furtando. Hoje, o número de pessoas que roubam tem crescido muito. E as pessoas já não têm mais vergonha ao saberem que os outros estão sabendo que elas estão roubando ou que foram presas. As pessoas já não dão o mesmo valor à honestidade. A valoração dessa antiga virtude foi alterada. Ser honesto no mundo de hoje já não é a mesma coisa de 3 ou 4 décadas atrás. As pessoas já não fazem a mesma força para serem honestas. Por que será que isso está acontecendo? Ao nosso ver, essa mudança se deu em virtude da mudança geral nos valores do homem. A filosofia materialista do século XIX retirou das pessoas suas crenças religiosas, seu temor de Deus,
e nos trouxe valores novos ligados ao capitalismo então nascido, e principalmente à industrialização. A busca pelo conforto material antes inexistente ofuscou os antigos valores do homem. A luta pelo emprego nas cidades crescentes aumentou a competição humana, e fez com que as pessoas pouco a pouco fossem deixando de lado escrúpulos, mitos religiosos, moral, ética, e se fixassem exclusivamente na sua luta particular. Sua família tinha que estar protegida, agasalhada, alimentada, aquecida, vindo somente em segundo lugar os outros. A dor alheia foi se distanciando das pessoas, que foram se tornando cada vez mais individualistas e egoístas, e insensíveis à dor do próximo. Com o desenvolvimento do capitalismo, de início selvagem, a luta e a competição fizeram balançar os antigos valores, e a honestidade passou a ser menos importante do que a sobrevivência. E isso atravessou a segunda metade do século passado e chegou até nós neste século. 100 anos de capitalismo foi o suficiente para transformar muita coisa na face da Terra. Muitas guerras foram lutadas por causa de mercados consumidores. Muita disputa pelos polos minerais, pelas fontes de água, de petróleo, e outros produtos da natureza. Mas o advento da televisão representou uma das maiores mudanças na humanidade, tanto boa como ruim. O lado bom é a transferência de informações e a troca cultural. Hoje, em poucos minutos, o mundo todo fica sabendo de um fato que acaba de acontecer ou mesmo está ainda acontecendo na outra face da Terra. Não há mais distâncias físicas nem culturais. As barreiras desapareceram. Mas em contrapartida, a televisão ganhou um tal poder de influenciar as pessoas e seu comportamento que se tornou um poder acima dos outros poderes no mundo, e inteiramente sem controle. A mídia constrói e destrói livremente o que quer. Faz um presidente, quando lhe interessa, mas o derruba logo em seguida se for também melhor para ela. Constrói valores, passa coisas boas, ensina, mas também deturpa valores, inverte-os, ensina coisas erradas. O papel educativo da televisão é hoje discutido, e discutível, mas é certo que ela educa mas também deseduca. Forma caráter mas também o desnatura. Cria ídolos de pedra e depois os lança em seguida na sarjeta, se ficam velhos e perdem a forma física que interessa à televisão para vender produtos dos patrocinadores. A televisão hoje forma cantores do nada, mesmo sem terem voz para isso, mas queimam a sua imagem tão logo eles se voltem contra ela. A televisão nos faz vibrar com esportes e esportistas e nos fanatiza, fazendo-nos adorar pessoas que a única coisa que fazem na vida é correr com um veículo em torno de uma pista de asfalto, sem que isso tenha qualquer importância para a sociedade, a não ser a alienação e o fanatismo. Cria ídolos que correm atrás de uma bola, fazendo com que eles recebam salários mensais que professores e cientistas jamais receberão em toda a sua carreira profissional. Hoje há jogadores de futebol ganhando por mês mais de $100.000, e também jogadores de basquete, salário que nenhum professor no Brasil receberá em 20 anos de trabalho extenuante. Há artistas ganhando em um simples comercial para TV o que muitos médicos no Brasil que trabalham no serviço público jamais ganharão durante 20 anos. A televisão brasileira hoje, e ela não é exceção, vende a imagem de pessoas que sequer possuem de fato mérito artístico, fazendo-as enriquecer rapidamente, como muitas loirinhas que ganharam um programa infantil, ou que aprenderam um rebolado vulgar e medíocre. Chegamos a um tal ponto no mundo que muitas vezes nossos filhos querem largar os estudos para aventurarem uma carreira na TV ou no cinema, como milhares de jovens americanas que deixam as suas cidades e vão para a cidade do cinema anualmente. E o que diremos a nossos filhos? Que o futuro deles está no estudo. Que televisão e cinema não levam a nada. Que futebol não tem futuro. Muitos jovens dizem que vão para a escola e vão na verdade jogar futebol, no Brasil, ou basquete aqui nos Estados Unidos. E se forem bons jogadores,
ganharão muito mais do que se fossem bons médicos ou bons engenheiros. Qual o professor ou cientista, mesmo aqui na América do Norte, que ganha mais do que um jogador de sucesso? Ou do que um cantor famoso? Ou corredor de Fórmula 1? Não dá para comparar. A televisão teve um papel fundamental nessa inversão de valores. Hoje um professor não se sente valorizado, e não é remunerado na forma que deveria ser, já que o professor nos dá as primeiras lições, nos ensinando a ler e escrever, essa mágica fantástica, que nos abre o caminho para a leitura dos grandes autores universais. A leitura nos coloca em contato com um universo vasto de conhecimento. Mas quem hoje dá valor a um professor? Quem reconhece o valor de um mestre da escola? Quem se lembra e agradece daquela ou daquele que o ensinou a ler e escrever? Quem se lembra daquele que ensinou os rudimentos da matemática? E a história? Quem reconhece o valor do guarda de trânsito ou do policial que arrisca a sua vida para nos manter seguros nas ruas, mesmo ganhando salários aviltantes, se comparados aos salários dos artistas? E quem para pensar que somos nós mesmos que pagamos os salários desses artistas e atletas bilionários? Ao assistir televisão você está pagando salários bilionários. Mas não queremos dizer que devamos deixar de ver televisão, mas apenas que devemos ter uma visão mais crítica e desenvolvermos mais o discernimento, a fim de podermos melhor escolher o canal e o programa de televisão a ser assistido. Há programas educativos na televisão, mas quem os assiste? Hoje as crianças, adolescentes e jovens só querem jogar videogames, que em sua maioria são de violência, de luta, de guerra, de destruição, quase nada havendo verdadeiramente educativo. A programação da televisão está cada vez mais inchada de filmes de violência gratuita, incutindo-nos o gosto pela violência, ou quando menos nos acostumando com ela, fazendo-nos perder a sensibilidade diante de cenas reais de violência. A morte se torna tão comum e banal nos filmes que assistimos que, quando vemos a morte real, ela já não nos emociona mais. Hoje o ter se tornou mais importante do que o ser. As pessoas estão buscando de forma exagerada e sem controle algum o dinheiro, e se esquecem, ou sequer já pensaram, que há algo mais do que dinheiro na vida. Os valores são basicamente materiais. Espírito. O que é isso? O espírito não é importante para as pessoas, salvo quando vem para o lado de cá, para o plano espiritual. Aí se conscientizam de que são espíritos, mas olham para trás e veem que durante sua vida inteira na Terra viveram como se fossem apenas um corpo de carne. Nenhum valor espiritual desenvolveram, porque com eles nunca se preocuparam. A vida é bela, e plena de momentos agradáveis, cheia de prazer. Mas não é tudo fruto do corpo e do dinheiro. O dinheiro não pode comprar tudo, não comprando saúde, paz ou felicidade. Os ricos morrem como os pobres, mesmo nos grandes hospitais, e cercados dos melhores médicos. Quantos ricos são infelizes e não podem sair de casa com medo de sequestro? Quantos ídolos da música e do cinema se trancam e se isolam em casa, às vezes até se matando, porque foram devorados pelos fãs? A fama mata também. E faz muita gente infeliz, porque já não pode mais sair para comer uma pizza na esquina como antes. É o que chamamos de preço da fama. Vale a pena. Mas muitos correm atrás, sem terem consciência do que isso representará no futuro. Fiz uma ligeira pausa, olhei para a plateia que me escutava atenta e continuei. São tantas coisas que levaríamos dias falando aqui. Uma outra coisa que tenho pensado muito ultimamente é na questão do casamento. Estamos tão presos aos valores estéticos que nos foram impostos pela mídia que não conseguimos nos livrar deles. Nos acostumamos a pensar que o bom é uma pessoa em forma, com o corpinho todo certinho. E então muitas vezes casamos pela beleza exterior, nos apaixonamos por ela, a beleza, a forma externa, não pela alma, pelo espírito que está por trás da forma, da aparência.
E quando nos deparamos com o ser que está escondido e vive de fato dentro do corpo, muitas vezes nos assustamos, não gostamos do que encontramos, e nos separamos. A forma tem sido levada muito mais em conta nos casamentos do que o ser por trás dela. Nossas relações têm sido superficiais, porque valorizamos muito mais a beleza da superfície. Quando passarmos a dar mais valor ao espírito, ao que ele pensa e gosta, etc., e nos abstrair